Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um encontro do CAD. Hoje nós temos a presença aqui do professor Mário Bittencourt, que é engenheiro mecânico, coordenador de exercícios mediúnicos na SBE às quintas-feiras, está na SBE desde 88, e hoje ele vai conversar conosco sobre hermenêutica, né? E ele vai explicar o que é a tal da hermenêutica. Antes disso, eu só queria avisá-los que, como nós fizemos no sábado passado, nós vamos fazer esse primeiro momento, vocês assistem pelo YouTube, e no segundo momento já passamos para o Meet, para as perguntas e interações e questionamentos. Eu já disponibilizei aqui no chat o link do Meet para aqueles que não receberam nos grupos. Qualquer coisa eu repito, então é só avisar. Mário, agora a palavra é contigo. Boa palestra para você. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado a todos pela presença. Já falei sobre hermenêutica algumas vezes para grupos na SBE, e é sempre interessante revisitar o assunto, retomar o assunto, e é sempre desafiador. São tantas coisas que no dia a dia a gente se depara e percebe que tem correlação com a filosofia da hermenêutica, e isso ajuda a gente a processar melhor o nosso dia a dia, e eu acho muito interessante quando a gente está atento às questões novas do cotidiano, que sempre são desafiadoras, e que a gente tem algumas ferramentas importantes que nos ajudam a entender um pouco mais o mundo onde vivemos, a nós mesmos. Mas, enfim, esse é o assunto que eu vou estar abordando daqui para frente, durante esses próximos minutos com vocês. Eu vou colocar aqui, Rui, em modo de apresentação, e acho que vai ficar mais interessante, aqui um pouquinho maior, para que todos acompanhem. Então, o tema de hoje aqui do CAD é hermenêutica. É um tema que os nossos mentores na SBE trouxeram muitas vezes, e, portanto, a gente se debruçou um pouco mais em torno do assunto, e ele realmente, aos poucos e cada vez mais, vem fazendo sentido, especialmente a partir das revisitações, né, que nós somos assim convidados a fazer no nosso dia a dia, em torno da filosofia, da ciência e da religião. Eu vou começar essa apresentação, eu vou passar alguns slides, e por favor, depois anotem as perguntas que vocês tiverem, as questões que vocês tiverem. Não existe pergunta errada, muito pelo contrário. Às vezes, para um palestrante é muito bom ter uma pergunta que obriga a gente a fazer novas conjecturas, novos pensamentos, e às vezes leva a gente até além do que a gente tinha planejado. É muito bom, perguntas no final vão ser muito bem-vindas. Tem uma frase da irmã Marina Fidelis, com a qual eu gostaria só de começar essa apresentação, que é essa que vocês veem na tela agora: só permanece o que muda. Eu gosto muito dessa frase, foi dita há alguns anos atrás, e eu realmente acredito que, para que a gente permaneça, para que a gente cresça, evolua, seja consistente e sustentável, a gente precisa mudar. A mudança é extremamente, deve ser extremamente bem-vinda nas nossas vidas. Mas ela não acontece simplesmente, ela tem que ser buscada. E a hermenêutica traz um pouco isso. A ferramenta, que a gente pode imaginar que seja uma ferramenta, eu vou abordar isso, a hermenêutica ela traz algumas maneiras e traz uma proposta de abordagem de questões novas na vida, que nos tiram, que nos deixam em movimento e nos tiram da situação inerte ou parada, né? Então, começando a definir o que significa hermenêutica. Hermenêutica é o método e técnica de interpretação e compreensão do sentido do produto cultural, considerando o seu contexto. Então, essa é a definição formal da hermenêutica. Ela lida com a interpretação. Por que a gente fala em hermenêutica na casa espírita?
porque ela é uma conexão importante, né, que ela ajuda a gente a processar os conceitos novos, né, ou revisitar os conceitos um pouco mais antigos para entendê-los melhor. O que aproxima, portanto, a hermenêutica da doutrina espírita é essa contínua necessidade que nós temos de revisitar o mundo, as coisas, os eventos, os fatos, a nossa própria história. Então, a contínua necessidade de reinterpretar o mundo é o que aproxima a doutrina espírita da hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra que vem lá do grego, significa interpretar, né? Só para constar aqui, então é uma palavra que tem origem grega. Em alguns momentos nessa nossa conversa aqui, eu vou me referir à hermenêutica como uma filosofia. Por que uma filosofia? Em alguns momentos também criaram-se novos termos para se referir a áreas específicas ou disciplinas específicas da filosofia. Filosofia da mente, mais recentemente, filosofia da arte, e alguns autores até propõem que a gente pudesse colocar assim, que existe uma filosofia da hermenêutica. É um aspecto interessante. Eu gosto também de ver a hermenêutica como uma atitude perante o mundo, perante as nossas próprias vidas, ou também, em alguns momentos aqui, eu também vou me referir à hermenêutica como um processo. Então, a gente tem diferentes perspectivas, diferentes visões, mas que todas elas, de alguma forma, se complementam e criam uma compreensão, provavelmente, um pouco mais clara do que é a hermenêutica. Uma frase também marcante nos últimos tempos foi essa de revisitar o próprio acervo. Eu gostei muito dessa frase, e até coloquei aqui na apresentação, né, e quando a gente fala assim, revisitar o próprio acervo, não significa acervo somente o meu acervo, mas o acervo da sociedade, das culturas, dos grupos sociais, enfim, vale tanto para o indivíduo quanto para os grupos sociais. E o acervo, eu acho muito interessante substituir a palavra passado por acervo, porque o passado a gente acaba entendendo como alguma coisa que já foi e está lá longe no tempo. Mas quando a gente se refere a acervo, é algo presente, é algo que me acompanha, é a minha história. Portanto, gosto também e vou substituir aqui basicamente nessa apresentação a palavra passado por acervo. Se bem que vai escapar algumas vezes a palavra passado, mas entendam sempre que eu vou estar me referindo ao nosso acervo. E também, é claro, dentro da doutrina dos espíritos, interpretar o produto mediúnico como resultado da interação entre os polissistemas, né? Eu falei do sistema aberto, que a doutrina nos convida por isso a doutrina nos convida a revisitar valores, revisitar momentos do passado, revisitar produtos culturais, e é essa busca contínua pelo conhecimento, busca por coerência, né? Eu acho que é importante também, eu vou usar já no próximo slide, aqui, a cultura, né, cultura, eu me referi algumas vezes já à cultura, e só para definir, pontuar, cultura é o conjunto dinâmico de valores e conhecimento de um determinado grupo social, né, é a nossa herança social. Outra observação que eu gostaria de fazer, e voltar ao primeiro ponto ali desse slide, que vocês vejam ali, né, a última palavra do primeiro ponto é contexto, e acho que ela tem que ser enfatizada. É importante que a gente revisite as questões importantes da nossa vida dentro de um determinado contexto. É assim que esse processamento se torna útil para nós. Eu vou passar adiante, eu vou para o próximo slide agora. E aqui eu queria, é só uma ilustração, é uma ilustração que traz ali, vocês vejam, um menino olhando para um celular, poderia ser um livro ou qualquer outra coisa, com algo em torno iluminado. Essa é uma figura, talvez assim, uma pequena metáfora
de como nós nos sentimos de vez em quando perante a vida, perante os desafios da vida, perante as nossas limitações e compreensões do mundo, mas ela remete também à necessidade de sermos humildes quando nos deparamos com os nossos limites e sabermos que conhecemos pouco das coisas, do mundo, da vida. E o que fazemos aqui é um exercício de tentar alargar um pouco mais o nosso conhecimento e avançar para essas áreas ainda escurecidas ou escuras da nossa compreensão, coisas que não foram atingidas ainda e que a gente acredita poder atingi-las no momento em que a gente faz o esforço, a gente quer realmente fazer o esforço de ir em direção a algo novo. Então, essa linha amarela que aparece aqui é exatamente a demarcação entre o que eu conheço, ou o que nós conhecemos, e o mundo que eu não conheço, o mundo que é não conhecido, ou o conhecimento que ainda eu não alcancei, dado pelo meu limite. E aqui eu repito, né, às vezes são limites da própria humanidade, da nossa cultura, às vezes são limites pessoais, mas todos nós, de alguma forma, sabemos, eu tenho certeza disso, que quase que constantemente estamos exatamente vivendo nesse limiar entre o conhecido e o não conhecido. Por isso que às vezes é difícil, né, tomar decisões na vida, saber exatamente qual caminho seguir, né, dadas as incertezas, a falta de conhecimento. Então essa é uma grande motivação para se fazer hermenêutica, exatamente rumar, criar possibilidades de ir rumo ao desconhecido, com as ferramentas que eu possuo. Apesar desse círculo, claro, ser ainda pequeno, ele é o meu acervo, ele representa aqui o meu acervo, e é a partir dele que eu faço as minhas projeções para o não conhecido, né. E às vezes até conhecido, mas não revelado ainda a mim mesmo, algo que em algum momento talvez da minha trajetória eu já tenha, alcançado e que hoje, dadas as circunstâncias do momento, aqui nesse plano material, eu ainda não tenha feito o exercício ou às vezes até o esforço necessário para fazer uma compreensão maior e até que às vezes está bem ao meu alcance, mas ainda não me mobilizei para isso. Então é isso que significa essa linha amarela também, a constante tensão entre o que eu conheço e o que eu não conheço, e isso é bom, isso não é ruim, é uma coisa boa, é o que tira a gente do nosso ponto absoluto de equilíbrio, que em algum momento vai ser muito chato, né, sempre extremo equilíbrio, sempre sabendo exatamente onde pisa e tomando as melhores, não existe realmente isso. A gente tem que reconhecer que a gente tem as nossas limitações, que elas causam desequilíbrios e que nas nossas crises a gente tem uma grande oportunidade de fazer aprendizado. Aqui ainda a grande expressão sintética, mas fantástica, maravilhosa, a qual eu já revisitei várias vezes do irmão Grimm, que limite é abertura. Limite é abertura, e não tem como discordar disso. No momento que eu rompo, que eu faço um crescimento, que eu vou além de mim mesmo, ou a cultura vai além dela mesma, ou a humanidade, é um grande momento, é um momento de rompimento de limite que cria novas possibilidades, novos pontos de vista, uma abertura para um mundo novo, um mundo também a ser explorado por sua vez. Mas esse é o processo que desafia a gente a fazer conhecimentos novos e empreendimentos novos continuamente. Eu vou avançar aqui para o próximo slide. E a gente precisa falar sobre algumas premissas, né? Premissas é o que do ponto básico onde todos nós, especialmente nessa nossa conversa aqui, precisamos entrar em acordo. É um contrato aqui, mas eu tenho certeza que todos já entendem,
e vai ficar um pouquinho mais fácil daí o nosso movimento para as próximas etapas dessa nossa conversa. É claro que o pensamento é sempre do espírito e a linguagem é da cultura. Não há outra forma, né. Eu já defini agora há pouco cultura, e o pensamento é do espírito. E é muito interessante a gente perceber, assim, que linguagem, a importância que a linguagem tem na nossa vida. Linguagem, como eu me deparei um dia desses lendo um texto, a linguagem, segundo o autor lá daquele texto, é a forma de vida do conhecimento humano. É a forma de vida do conhecimento humano. Portanto, não há conhecimento sem linguagem. Ou o conhecimento seria extremamente básico ainda, se não houvesse a linguagem escrita, falada, às vezes codificada em termos de, por exemplo, programas de computador, mas a linguagem é algo absolutamente fundamental. E quanto mais aprimorada é a minha linguagem como veículo do meu pensamento, né, maior vai ser a capacidade de eu articular o meu pensamento, traduzir em questões mais palpáveis para as outras pessoas, fazer alcances um pouco mais sofisticados, diferenciados, potencializando a minha expressão, né. Pelo contrário, quando eu tenho um arcabouço pequeno, né, de linguagem, fica um pouco mais difícil a transmissão de pensamento ou a conversa comigo mesmo, muitas vezes, até a conversa comigo mesmo fica mais difícil, conversa com os outros também. Então por isso que é sempre muito bom investir na linguagem, pensar a linguagem, mas principalmente dar esse valor, que a linguagem tem. Eh, Outra questão fundamental aqui quando a gente fala em hermenêutica, a diferença entre explicação e interpretação. É fundamental para que a gente evolua no conceito. De uma forma bem resumida, depois ainda eu vou voltar um pouco mais a isso, mas de uma forma bem simples, explicar o que seria explicar? Explicar o funcionamento de um motor, talvez até as leis físicas que regem o funcionamento de um motor, ou o funcionamento de um computador. Então isso é uma explicação, ok, ela uma vez explicada, ela é compreendida, porque ela não está sujeita à interpretação, né. Agora, a interpretação é exatamente quando a gente fala sobre algum objeto do conhecimento, ou algum objeto qualquer, e procura dar valor a ele, no sentido de fazer uma interpretação do impacto social que ele tem, ou nas nossas vidas, ou no nosso comportamento, ou no nosso dia a dia. E a gente pode desdobrar, por exemplo, a função do carro e o transporte, do computador e o trabalho, e são tantas essas, né, impactos que essas peças da tecnologia têm, que a gente fica bem à vontade, inclusive, para usar como exemplo aqui, né. Mas é mais para pontuar que, e às vezes não é óbvio, eu trago isso sempre quando eu converso sobre hermenêutica, porque não é óbvio que explicar é diferente de interpretar. É claro que essa é uma é uma divisão um pouco didática e, na verdade, elas se complementam, né. A explicação e a interpretação, em algum ponto, elas, né, se complementam, mas para que a gente entenda mais do que a gente está falando quando fala em hermenêutica. Eh, Outra coisa importante é a existência de paradigmas na nossa vida, né, e são muitos os paradigmas da vida, não são poucos. Eh, eu eu vejo, assim, que a gente tem, a nossa, e é bom que seja assim, a gente é parte de princípios, de conhecimentos ainda incipientes, a gente assume alguns valores desde criança, valores culturais. Eu acho que a gente é educado muitas vezes, né, e sempre de uma forma que não tem como a gente, quando criança, e esse exercício também passa talvez a fazer parte da nossa vida mais tarde, a gente não questiona muito o que é dito e dado pra gente. Em alguns momentos da vida a gente começa a passar a questionar algumas verdades que são colocadas, né, verdades que vêm através do senso comum, ou até da cultura popular,
e é muito bom que a gente comece em algum momento fazer esse questionamento. Mas existem questionamentos que são um pouco mais fáceis, né, e fazem parte da até um processo de amadurecimento das pessoas, mas tem questionamentos e paradigmas que são muito mais difíceis de serem quebrados, porque eles estão extremamente enraizados na nossa maneira de ver o mundo, de pensar o mundo, né. E é interessante que a palavra paradigma também vem do grego, e basicamente ele está relacionado ao nosso modelo, ao modelo de mundo que a gente tem, aos nossos pressupostos, a moldura de referência que a gente faz para interagir com o mundo, para fazer conhecimento ou interpretação do mundo. Então, paradigmas são muitos e às vezes eles precisam inclusive ser questionados, mas é importante a gente entender de onde a gente parte também. É importante que a gente reconheça-os, para que a gente possa trabalhar em cima das nossas próprias limitações. Porque um paradigma não deixa de ser, assim, um mapa simplificado de uma cidade ou de um território. Ele é só um mapa, ele não é o objeto. E às vezes a gente confunde, assim, os paradigmas com as verdades profundas, e na verdade a gente está então apostando num modelo muito simples, uma verdade, e nem sempre isso funciona muito bem. Então, também é importante observar que, e é muito difícil também, que nós somos muito influenciados por muitos e muitos paradigmas, né. Eh, eu também, gostaria agora aqui de falar um pouquinho mais diretamente. Então a gente fez aqui, a gente passou pelas premissas, que são muito importantes para que a gente entenda, eh, né, faça uma compreensão melhor da hermenêutica, e eu vou avançar agora para uma outra etapa aqui da minha apresentação. E aqui vocês veem uma um pequeno processo, uma síntese do que se entende ser o processo hermenêutico. Já falei um pouquinho da atitude hermenêutica, agora eu estou aqui no processo hermenêutico, que pode ser também didaticamente dividido aí nessas três etapas: o revisitar, o desconstruir e o ressignificar. Depois de, né, pensar um pouco sobre todo esse processo, eu entendo, a partir também dos filósofos da hermenêutica, que essa é uma maneira boa, né, interessante, talvez resumida, mas que ajuda a gente a fazer uma primeira aproximação do tema como um todo, que depois trabalhando, e como eu vou fazer na sequência aqui, eh, parar em cada um desses pontos e olhar e tentar entrar um pouco mais no que significa revisitar, no que significa desconstruir e ressignificar. Então, esse é o que a gente chama de processo hermenêutico. E também, aqui vale a mesma recomendação, não tomar isso de uma forma didática, mas não necessariamente a gente percebe assim e administra todas essas coisas de forma separada. É um processo, e as coisas às vezes ocorrem simultaneamente, concomitantemente, mas para o fim ao qual nós estamos aqui reunidos hoje, né, faz sentido que a gente aborde dessa forma, né. Então, eu vou passar a falar um pouquinho agora sobre revisitar, revisitar. Eh, eu falei antes e vou falar daqui a pouco sobre o passado, as revisitações, o que é importante, mas antes de mais nada, eu gostaria de começar com mais uma ilustração, que essa que vocês vão ver na tela agora, que talvez fique um pouquinho pequeno, mas, não é importante, talvez aqui não são importantes os detalhes dessa ilustração, que eu posso tentar, traduzir, resumir para vocês aqui o que significa, o todo, esse contexto aqui, esse contexto que a gente vê nessa foto, que na verdade é uma é um sumário esquemático, como está escrito pequenininho aqui embaixo, de componentes de um sistema climático, com os seus processos e suas interações. Bom, primeiro eu queria explicar também o porquê eu estou trazendo esse exemplo, né, aqui. O doutor Leocádio vinha falando,
mais recentemente, de uma forma ainda mais enfática, do quanto nós já desequilibramos alguns processos do planeta, por ação antropogênica, ou seja, ação do homem. E aquilo me chamou a atenção nas até mensagens bem recentes, a preocupação do irmão Leocádio com esses desequilíbrios que estão acontecendo, né. A gente percebe que a gente está tendo a própria pandemia, de certa forma, pode ser vista como um desequilíbrio. E outros também, as secas, os furacões, as tempestades, de certa forma, né, talvez não somente o homem, mas o homem também influenciou em alguns destes desequilíbrios, né. E essa figurinha aqui, então, o doutor Leocádio estimulou e eu assimilei aquilo da seguinte forma: cada um de nós deveria, nesse momento, fazer uma espécie de resgate, um projeto pessoal de recuperação do equilíbrio desse sistema todo chamado Terra. É assim que eu entendi a mensagem do irmão Leocádio. E é por isso, até motivado por isso, que eu trouxe esse exemplo sobre um sistema, que é um sistema complexo, que a gente olha e talvez não tenha muitas respostas num primeiro momento, mas precisa muito levar em consideração muito seriamente. Um problema que se dá, eu até coloquei aqui em cima, né, que também um exemplo, pessoal, é só um exemplo, a gente só para ilustrar, para que a gente evolua para as questões mais próximas de nós mesmos, mas essa também não deixa de ser uma questão relevante para cada um de nós. As quantidades de gás carbônico, de CO2 na atmosfera nos últimos 150 anos aumentaram de 35%. E isso e o gás carbônico provoca o efeito estufa, né? E assim todos os desdobramentos que a gente já conhece. A ciência hoje praticamente afirma que por todas essas ações, inclusive humanas, hoje o planeta sofre desse desequilíbrio. Concentrações de carbono muito maiores do que há 150 anos atrás, que são esses 35%, então, que são comparados a níveis 150 anos atrás. Então, a gente tem um incrível aumento da seca, das ondas de calor, dos ciclos de vida dos animais e das plantas, as doenças infecciosas se alastram de uma forma diferente, enfim, mortes relacionadas a calor. O que eu estou trazendo aqui é que talvez num sistema mais simples, né, onde a gente pudesse já pensar em ações prontamente, a gente poderia dizer: vamos então renovar o ar da terra e produzir mais oxigênio, plantar mais árvores que vão consumir e vão transformar o CO2 em oxigênio. Até eu coloquei a foto de uma árvore aqui, né, para sugerir exatamente isso, mas na verdade esse sistema aqui é muito mais complexo do que isso, né? Muito mais complexo e aqui é uma sobreposição de muitos contextos. O contexto do clima, né, com o sol, com os gases, com os aerosóis, aqui vocês veem um carro, uma casa, uma fábrica, o oceano, a geleira, a biosfera, a terra, as nuvens. Então esse sistema é muito mais, não dá para a ciência, de um modo geral, vai olhar para cada um desses pontos e vai trazer respostas para a gente, muito provavelmente. Vai trazer coisas que vão levar numa direção certa, não tenho dúvida nenhuma. Como tratar os gases de escape das fábricas, dos automóveis, como limitar o derretimento dos gelos das montanhas e dos polos da Terra. Eu tenho certeza que a ciência é uma resposta muito importante para que a gente no futuro volte a um equilíbrio melhor aqui em relação ao próprio clima. Mas só a ciência, ela não vai dar uma resposta para esse todo, porque esse todo aqui passa por questões da física, sim, mas também questões da sociedade, questões econômicas, questões químicas,
nesses processos aqui, ou seja, é como eu falei, uma superposição de contextos diferentes, onde a complexidade, a gente não consegue mais abarcar toda essa complexidade numa só disciplina. Então, a ciência vai fazer várias interrogações e vai chegar a conclusões muito interessantes, mas o todo não é possível de ser corrigido com uma simples ação de como, por exemplo, plantar mais árvores. Não, a gente vai ter que se debruçar sobre o nosso próprio comportamento quando a gente polui rios, trata os resíduos da forma que nós tratamos, e etc, etc, etc. As fábricas com proteções de filtros que talvez não correspondam às necessidades, e que a gente precisa revisitar todo e qualquer cantinho dessa foto aqui, dessa ilustração, para chegar a algumas conclusões. E aqui entra a hermenêutica também, é olhar para o nosso próprio comportamento, onde eu preciso mudar o meu comportamento para que daqui a 150 anos outra vez, ou a 100 anos, ou a 50 anos melhor, as coisas estejam num equilíbrio melhor. Então eu acredito que é muito importante a gente ter e criar essa noção de contexto, com noção de sistema. E aqui a gente vê vários sistemas juntos operando e que a gente não tem o total domínio sobre eles, né? E não tem nenhuma disciplina, como eu falei antes, que faça a compreensão desse todo aqui. O todo tem que ser visitado através das interpretações possíveis, junto com a ciência, junto com a moral, junto com aspectos éticos e morais, revisitando e olhando para nós mesmos. Então, é uma ilustração, eu não quero ficar muito tempo nesse slide, porque também é um slide que talvez a gente pudesse ficar horas e horas aqui discutindo, com pessoas, com especialistas, quem sabe nas áreas respectivas, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é só nos sensibilizar a olhar o todo e a parte, é claro, mas o endereçamento do todo não é muitas vezes em torno somente da ciência. E aí que entra as questões hermenêuticas que eu vou também continuar abordando. Tem uma frase que eu separei até muito interessante, antes da gente passar aqui para o próximo slide, uma frase dita pelo Albert Einstein, que os problemas importantes com os quais nos deparamos hoje, ou sempre, né, não podem ser resolvidos com o mesmo nível de pensamento onde nós estávamos quando nós os criamos. E isso é muito interessante. A gente precisa sair do lugar comum para que a gente tenha uma visão mais abrangente do todo, quebrando alguns dos paradigmas, mudando os óculos que nós usamos, mudando a atitude, para que a gente realmente possa, então, apontar soluções para problemas que foram criados em um outro nível de compreensão do mundo e das coisas. E é lógico que a gente tem que quebrar paradigmas também dentro da cultura e dentro que a nossa herança social seja melhorada. Eu falei em paradigmas e eu sei que como talvez essa ilustração que a gente olha aqui, talvez em outros tempos a gente teve outros paradigmas, talvez não tão complexos quanto este, não tão emergentes e urgentes como este, mas se a gente lembrar lá atrás, eu preciso citar alguns paradigmas até para refrescar um pouco aqui a nossa memória, situar a gente melhor, quando finalmente a gente percebeu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol e os planetas que giravam em torno do Sol. Quanto gasto, quanta energia foi despendida nessa história, né? Com Copérnico e Galileu fazendo essa transformação de paradigma, que a gente fizesse uma compreensão diferente do todo. Depois, mais recentemente, outras ações importantes que aconteceram, que mudaram o nosso mundo, o próprio computador, nós vínhamos numa era analógica, onde a gente convivia com
sinais analógicos, tinha o telefone, a televisão com as ondas eletromagnéticas, o telefone com o processamento contínuo e outros objetos do nosso dia a dia, e em algum momento esse paradigma foi quebrado por um outro paradigma, o paradigma analógico, né? O funcionamento dos nossos computadores com os bytes, com os bits, com os zeros e com os uns, e eles causaram uma profunda revolução na nossa vida, na maneira como a gente interage. Hoje aqui, nesse momento, estamos completamente pendurados nessa quebra de paradigma, que foi extremamente benéfica para muitas coisas, e é por isso que a gente está aqui hoje, podendo falar à distância, a partir dos computadores das nossas casas, das câmeras, e enfim, de todo esse aparato tecnológico que suporta hoje o nosso modo de vida. Outros paradigmas que estão para serem quebrados também, a gente veio lá atrás da tração animal, depois a gente passou para a tração a combustíveis fósseis, e cada vez mais a gente está se aproximando do momento onde os veículos elétricos vão assumir a principal, vamos dizer assim, alternativa de transporte, e no futuro também outros combustíveis, o hidrogênio e outras alternativas vão ser buscadas. Inclusive, mesmo o parâmetro ou a paradigma digital de hoje, em algum momento vai evoluir para o que hoje os cientistas e o começo do desenvolvimento de computadores quânticos, né, onde os bits e bytes, ou zeros e uns, já não vão ser somente zeros ou uns, vão ser zero e uns, em alguns momentos tendo um aumento incrível de capacidade para talvez lidar com esse processamento de infinitos dados, né? Então acho sempre importante a gente perceber para onde a gente está arrumando, e que fora de nós, né, na nossa sociedade, muitas coisas têm sido alcançadas a partir dos problemas emergentes, e é bom que seja assim, mas muitos desafios a gente ainda tem pela frente. Eu queria agora passar aqui a questão do própria revisitação, né? O que move o que move uma pergunta nova, né? Por que eu preciso revisitar, desculpa, vou começar outra vez. Por que eu preciso revisitar conceitos? Porque eles caducam, porque eu preciso revisitar o meu passado muitas vezes? Porque talvez em algum momento menos maduro eu tirei conclusões equivocadas das minhas relações. Eu sempre penso assim, né, porque agora eu falando nos indivíduos, nós aqui revisitando o nosso passado, tentando quebrar os nossos próprios paradigmas, revisitar o passado e talvez ter a oportunidade de perdoar alguém, de me perdoar, de fazer uma outra compreensão de um momento talvez difícil, de uma crise do passado, onde eu acabei depois disso carregando um peso desnecessário em cima de coisas que eu não compreendi direito. Então é importante essa revisitação do passado. E a gente visita e revisita o passado e revisita os nossos próprios valores quando a gente tem novas perguntas. Quando a gente sai, assim, quando a gente percebe que alguns paradigmas ou alguns valores ou o meu conhecimento lembram um menininho ali naquele canto claro, mas olhando para o desconhecido ou querendo conhecer um pouco mais, é nesse momento que a gente precisa fazer as nossas novas revisitações. Ou quando também as velhas respostas já não ajudam mais a processar todo esse novo, todo esse momento e o novo é a oportunidade de se reconstituir, de se melhorar, fazer valer essa oportunidade que estar encarnado, né? São exatamente me confrontar e ter a coragem de me confrontar com as minhas visões de mundo, que quando eu faço esse processo, eu tenho certeza que eu estou buscando uma maior liberdade de pensamento, alguma coisa que me traga algo novo. Como eu tenho também, quando
como eu tenho lidado com as minhas crises, né? Se eu percebo assim, puxa, eu tenho sofrido demais eu tenho às vezes tendo muita dificuldade em administrar as minhas crises, o que eu preciso fazer, mudar em mim mesmo, no meu comportamento? Será que eu não preciso alargar minha visão sobre algumas coisas? O conceito de Deus, é, na SBE a gente sempre foi muito estimulado a revisitar o conceito de Deus, bem como outros conceitos, mas o conceito de Deus, aquele Deus lá muito do começo da compreensão antropomórfico, depois o Deus pessoal, a gente já evoluiu para o Deus cósmico, os mentores lá da SBE trouxeram a ideia do fundamento, e assim a gente foi desdobrando cada vez mais a ideia de Deus e um conceito que particularmente eu acho extremamente importante de que seja atingido, porque tem muito a ver com o nosso bem-estar, a nossa felicidade, o jeito que a gente olha para o futuro, a construção do nosso dia a dia, que é o conceito de imanência. O conceito de imanência é extremamente operacional, ele ajuda a gente, o conceito de imanência de Deus, ou seja, Deus está construindo o meu dia a dia comigo, a minha vida, o meu ser, e eu acho isso formidável, que a gente veja assim. O Deus, então, transcendente, sim, nos outros, no mundo, mas o Deus imanente que ajuda a administrar as minhas crises do dia a dia, quando eu converso com Ele, quando eu converso comigo mesmo. Citei assim alguns exemplos, né, e essas crises que a humanidade vem passando e por que é importante todas essas reflexões. Acabei de falar de uma crise ali do nosso planeta, uma crise mais ligada ao nosso comportamento um pouco destrutivo do planeta, né, e que precisa ser completamente revisitado, mas eu também vejo assim como o afastamento das pessoas e das culturas da filosofia e da religião, como levaram muitas vezes ao materialismo, né, ao hedonismo, que é o prazer puro, o prazer pelo prazer, o niilismo, agora a gente entram vários ismos, né, o niilismo, que é a falta de visão, a falta de entendimento do sentido e do significado da vida, e outros reducionismos, muitos reducionismos que são feitos em todos os lugares, os recortes que a gente faz para interpretar o mundo, achando que aquele parágrafo daquele livro, daquele autor, naquele momento, e às vezes sem perceber os vieses, sem perceber os contextos, e a gente arrisca falar coisas que a gente não deveria, e emitir opiniões assim às vezes infundadas, porque eu me insiro nesse contexto, né, de realmente os perigos que a gente corre de fazermos atingimentos equivocados sobre as questões importantes da vida. Então, conceito de Deus, o conceito de perdão, eu acho muito importante nós espíritas dentro da SBE nós temos a nossa visão metafísica do mundo, a relação, como a gente entende que as coisas se conectam, né? Porque é muito importante, em algum momento, a gente percebe a coerência das nossas crenças, né? Eu não posso misturar crenças, basicamente falando, né? A ideia de que eu estou sendo castigado, quando eu entendo que Deus já é o bem, a luz, o meu companheiro, é o Deus imanente, é alguém que me possibilita crescer, como é que eu vou imaginar que o mundo é fatalista no sentido de que amanhã ou depois eu posso ser condenado por alguma coisa errada que eu imagino que eu tenha feito? São essas, às vezes, incoerências da nossa maneira de pensar que a gente tem que ficar atento. A gente tem aqui na SBE o CAD, vocês estão vendo uma visão fantástica aí do todo, de uma parte, pelo menos, mas muito importante da doutrina espírita, fazer as devidas conexões, fazer a engrenagem funcionar adequadamente, para que a gente não recaia em contradições que às vezes já não fazem mais sentido para pessoas que já estão estudando a doutrina espírita. Ter coragem de assumir as próprias crenças e convicções de uma forma coerente, construtiva. Eu acho isso muito importante. E veja, pessoal, estou falando em hermenêutica, que eu estou falando de tudo isso. Como o tempo está passando super rápido, eu vou aqui já passar para uma outra etapa,
que é a etapa da desconstrução. Então vocês viram, né, revisitação é a velha pergunta ou é é a nova pergunta que eu tenho, a velha resposta, a necessidade que eu identifiquei em mim, talvez liberto das primeiras correntes de alguns paradigmas ou valores equivocados, que eu vejo que há a possibilidade de fazer uma compreensão nova, rumar a um destino, ainda às vezes que eu não sei exatamente qual é, mas uma compreensão nova de um fato que vai me ajudar a fazer um bem-estar, alguma coisa que vai ser importante para a sequência do meu aprendizado, uma ponte nova para uma nova disciplina. E daí, a hora que eu preciso continuar esse processo, eu não posso parar só na revisitação, mas eu preciso rumar para desconstruir eventualmente alguma coisa que eu precise, que é exatamente tirar as camadas sedimentadas que estão sobre os meus valores, às vezes sobre as minhas crenças, sobre os objetos de conhecimento que são relevantes para mim, e eu preciso fazer mais ou menos esse processo aqui. Vocês vão ver nessa foto, agora realmente é uma foto, que é onde a gente rompe os nossos limites. É exatamente nesse processo de desconstrução que eu me percebo crescendo, que eu me percebo atingindo um outro momento. E só que ele é extremamente também importante, da mesma forma que a revisitação dos conceitos é importante, mas também aqui é o trabalho do paleontólogo num sítio, né? Num sítio onde ele trabalha ali com um animal fossilizado, que é o objeto de estudo do paleontólogo, e ele olha ali e considera todo o contexto, mas vai chegando no animal de uma forma tranquila, serena, contínua, com todo o cuidado, com o olhar alongado, para que ele saiba exatamente identificar aonde está a questão. A questão pode ser um problema, pode ser um fato do passado, pode ser uma questão não compreendida no presente, e eu vou com a ideia, obviamente, de enriquecer um pouco o meu acervo. Então, o trabalho do paleontólogo é uma metáfora, ou talvez melhor, uma analogia com o trabalho necessário para desconstruir os nossos conceitos. Vejam, desconstruir não significa destruir, tampouco reconfigurar. Desconstruir significa exatamente, usando o acervo, adicionar algo novo, um conhecimento novo, alguma coisa que não tinha sido percebida antes, que é o que o paleontólogo gostaria de fazer sempre, né? Chegar a uma nova data, chegar a um novo conhecimento, a uma nova conexão com algum outro sítio arqueológico ou algum outro momento histórico, antropológico, físico, enfim. Eu acho que esse é um ponto crucial para que a gente consiga fazer esse rompimento de limites. Então, retirar essas camadas sedimentadas, considerar o contexto, olhar para realmente as coisas que importam. Vejam que às vezes a gente confunde nesses tempos atuais a embalagem com o conteúdo. E, às vezes, a hermenêutica é uma boa maneira de deixar de confundir embalagem com conteúdo, né? Somos muito apressados, às vezes, né? A gente valoriza muito imagens, palavras, mas, na verdade, a gente tem que se debruçar realmente e alongar o olhar realmente sobre o conteúdo das coisas. É muito importante para que a gente faça uma hermenêutica mais consistente. Então, queria trazer para vocês essa analogia. E agora, uma parte muito importante, eu acredito, aqui dessa nossa compreensão, né, que eu já falei algumas vezes sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião. E eu sou um fã da ciência. Eu gosto da disciplina ou de muitas disciplinas do ramo da ciência. Eu acho que todos nós, de alguma forma, hoje devemos muito aos alcances da ciência, né? A sustentabilidade, ainda que às vezes precária, do homem, ela deve muito à ciência. Só que a ciência foi
criando muitas subdisciplinas, se aprofundando muito em áreas pequenas, né, ou grandes, mas que foram segmentadas continuamente. Lógico que os alcances foram cada vez mais incríveis, né, desde a física das partículas, astronomia, mas ainda assim, eu sempre insisto, e essa é uma comparação importante, a ciência trata do rigor, da verificação, do método, do falseamento, ou como a gente quer que seja. Ela trata basicamente da explicação, né? Ela dá os subsídios para que a gente faça boas explicações, mas eu gosto muito de complementar essa visão de mundo com a hermenêutica, que se a gente imaginar ali essa rua, os dois traços azuis ali, né? Eu gosto de imaginar que ela é alargada, que o fluxo de conhecimento pode ser muito alargado no momento onde que a gente passa a considerar, a interpretar o contexto, onde a gente insere elementos de subjetividade ao método científico, ele fica muito mais rico, ele fica muito mais. Daí eu volto à ilustração da questão do clima ali, que a gente falou agora há pouco, como é importante a gente alargar essa visão de um problema ou de alguns problemas a partir do jeito que a gente interpreta as coisas, o contexto e elementos subjetivos de comportamento, nossas crenças, nossos valores. E eu acho isso absolutamente fundamental. O método científico epistemológico, talvez eu tenha esquecido de fazer essa ponte, né? A epistemologia, ela trata dos fundamentos do conhecimento, né? Eh, as relações entre conhecimento e certeza, métodos seguros de construção desse edifício que é o conhecimento, os dos edifícios que o conhecimento constrói. Então, a epistemologia trata do fundamento e do processo, de como, dos métodos, talvez melhor dizendo, de como eu construo esses edifícios do conhecimento. Mas a hermenêutica ela tem uma vantagem que é complementar, que ela é uma leitura circular disso tudo. Ela pode ampliar, enquanto a epistemologia é mais vertical, vamos dizer assim, imaginando, a hermenêutica ela alarga, ela aumenta o fluxo a partir dessa talvez um processo que a gente possa chamar de circular, alargando sempre as nossas possibilidades de compreender o mundo. Até coloquei essa figurinha ali para mostrar que a gente sempre, às vezes até parece que a gente retorna ao mesmo ponto, mas circulando em torno do conhecimento, adicionando elementos de subjetividade, a gente vai fazer a possibilidade de um contexto maior, e é o que a gente tem falado muito na casa espírita, na doutrina espírita, que é desfragmentar o mundo. Né? E como é que a gente consegue desfragmentar o mundo? É a partir da cogência, ou seja, o uso coerente, consistente da ciência, da filosofia e da religião. E é a isso que eu me refiro quando eu coloco ali esse alargamento dessa rua que eu mencionei antes, com questões de interpretação e de subjetividade, que é exatamente no domínio do todo que eu consigo fazer essa compreensão maior. É, o irmão Green sempre falava, né, o processo mediúnico, ele tem, assim, uma responsabilidade, um objetivo, levar cada vez mais a nossa compreensão da unidade, do todo e da totalidade. Eu acho isso sensacional. O irmão Green sempre estimulou muito a gente fazer essa leitura de unidade. É claro que a gente não pode, a gente tem que ir com muita calma nesse processo, porque a gente tem a religião, a filosofia, os seus critérios, os seus cuidados, a gente não precisa forçar as coisas. É por isso que o conhecimento é interessante, né? Ele é progressivo, ele não vai, é sempre um horizonte, ele não vai acabar assim tão cedo. E um dia desses eu também me deparei com uma frase muito interessante de um dos filósofos mais importantes da hermenêutica do século XX, que foi o Gadamer, e ele escreveu uma frase que me chamou a atenção. Nós temos, né, nessa busca pela unidade, pelo conhecimento, às vezes até o cientista, o filósofo, o religioso, em seus próprios caminhos, todos nós temos
isso que ele definiu mais ou menos assim como sendo o processo, né, que é o ímpeto constantemente insatisfeito por conhecimentos derradeiros, né? Ímpeto constantemente insatisfeito por conhecimentos derradeiros que, na verdade, a gente sabe que não são derradeiros e nunca serão, porque o conhecimento e essa possibilidade, acho que ela sempre vai nos dar perguntas novas, para que a gente faça um ótimo uso de todas essas possibilidades, de ferramentas, instruções e que os nossos mentores da SBE nos trouxeram ao longo de tantos anos, né, que acho que é um momento muito importante da gente buscar essa unidade, com humildade, porque ela não vai ser assim, eh, um processo muito rápido, ligeiro, mesmo pelas razões que eu expliquei, porque a gente sempre vai buscar coerência, sempre vai observar os avanços da ciência, da filosofia e da religião, usando consistentemente essas questões para que a gente faça um alcance cada vez maior do nosso conhecimento. Então, acho que aqui eu deixo esse slide, eu vou já partindo praticamente para o encerramento, mais alguns minutos, mas eu queria também compartilhar com vocês uma frase do irmão Green, que me deixou muito feliz quando eu li há alguns anos atrás num das cadernos de psicofonia, que é essa aí que eu mostro na tela. E eu me senti assim, puxa, acho que o irmão Green está confirmando de alguma forma aqui as minhas crenças, um pedaço delas, pelo menos, que é, eu vou ler aqui, mas o verdadeiro rigor não se fundamenta no método rígido, mas na interpretação flexível da imperfeição e da imprecisão. Maravilhosa essa frase, que corrobora muito com o que foi dito antes aí, pelo que a hermenêutica já levantou, pelo que nós na Casa Espírita já levantamos, essa nossa busca pelo conhecimento que vai nos levar a uma compreensão maior do todo, da totalidade de Deus, dos valores importantes da nossa vida. E não posso, é lógico, deixar de falar no fase final desse processo hermenêutico, que é a ressignificação. E essa ressignificação, que é, vamos dizer assim, o momento onde eu realizo o meu ganho, onde o meu esforço vai valer a pena, e também com a humildade de saber que na ressignificação eu não quero chegar a uma certeza nova, mas eu quero, né, deixar uma certeza antiga por uma certeza nova. Não, não é isso que eu busco, mas sim alcançar um novo ponto de vista, uma nova possibilidade, né? Fugindo do risco de não se chegar a lugar nenhum quando a gente usa simplesmente os processos que nos levam aos lugares comuns. A gente tem que, através dos novos conceitos que a doutrina espírita já trabalhou, talvez ainda na fase anterior da desconstrução, usar de transdisciplinaridade, usar conceitos relacionados à complexidade, à eslética, perceber a não linearidade, perceber outras questões, né, que hoje fazem parte dessa nossa busca e precisam ser usadas também de alguma forma para que a nossa compreensão do todo seja melhor, para que a gente não acabe caindo sempre nas mesmas conclusões. A gente tem uma responsabilidade muito grande na Casa Espírita, que é de renovar um pouco as nossas conclusões, porque numa discussão é muito importante que a gente chegue a novo nível de conhecimento, um novo nível de compreensão. Alguns vão estar um pouquinho à frente, outros um pouquinho atrás, mas o importante é que todos nós evoluamos na medida que os nossos limites também vão sendo superados. E eu gosto muito também de pensar assim que as ressignificações da nossa vida, agora no meu último slide aqui, as ressignificações da nossa vida têm um impacto profundo. Desculpa, é o meu penúltimo slide. Tem um impacto profundo nesse processo hermenêutico. A ressignificação que traz novos limites. Muito provavelmente eu vou estar mexendo em meus limites morais e éticos. Eu vou estar integrando de uma forma diferente para mim mesmo. Eventualmente até a sociedade vai estar fazendo isso, mas às vezes eu mesmo fico feliz quando eu faço um atingimento que é para mim novo, que é integrar, né, os impactos científicos, filosóficos, religiosos,
aceitar que teorias, paradigmas, visões, apegos, né, eu esqueci de falar essa palavra tão usada hoje em dia, os meus apegos também devem sucumbir em algum momento. Eles não se sustentam quando eu faço novos atingimentos. Eu gosto muito dessa ideia, a ideia do desapego, a ideia de que a gente precisa, para ir para o novo, a gente precisa criar espaços novos, ou seja, deixar alguns pesos para trás. E é lógico, eu sempre penso nos modos de vida alterados, a gente precisa tanto disso para voltar a um equilíbrio do nosso planeta, quer seja no aspecto econômico, social, sanitário, moral. A gente tem vários desafios pela frente, onde exatamente a hermenêutica associada, associando ciência, filosofia e religião, podem nos trazer muitas compreensões novas e necessidades claras de mudança de comportamento. E é claro, no final de tudo isso, a gente quer ser feliz aqui também, né? A gente quer se sentir bem, satisfeito, com mais autonomia de pensamento, com mais conhecimento que tem a sua relação direta com a liberdade. Queremos todos, sem dúvida nenhuma, ser um pouco mais livres sempre. É uma das nossas buscas, e é uma busca extremamente digna, mas que depende profundamente do nosso esforço. Eu sou da quinta-feira, como o Rui falou no começo, né? E eu já estou há muitos e muitos anos na quinta-feira. E no início do ano passado, a gente discutiu o filósofo holandês Spinoza, Baruch de Spinoza, e exatamente essa oportunidade que a gente dá a nós mesmos de olhando para a filosofia espírita ou para a doutrina espírita, e perceber que existem pessoas, correntes filosóficas, autores que pensam de uma forma parecida com a gente, reforça ainda mais a nossa segurança de que nós estamos definitivamente no caminho certo. E esse encontro do nosso grupo de exercício mediúnico da quinta-feira com Spinoza foi sensacional. E a gente tirou muitas lições, a metafísica, o Deus de Spinoza, que todos nós em algum momento já ouvimos falar, alguma coisa pelo menos, ter a oportunidade de revisitar o conceito de Deus, o conceito de vida, conceitos ligados à doutrina espírita, tantas coisas que desafiam a gente a pensar um pouco mais, e a gente percebe assim a convergência. Não é uma convergência absoluta, não é isso que a gente busca também, que as coisas só se validem por si mesmas, não. Em alguns momentos a gente vai encontrar algumas diferenças que a gente vai trabalhar, raciocinar, botar alguma energia, algum esforço para tentar pacificar nós mesmos com as diferenças de pensamentos de outras pessoas, de outras correntes filosóficas. Não tem problema, isso só acrescenta, e a gente só tem a ganhar com isso. Então, eu, até numa homenagem a esse filósofo fantástico do século XVII, eu vou dividir com vocês aqui agora uma frase que é muito pertinente para o nosso momento, antes de encerrar essa parte da nossa discussão. Então, eu deixaria aqui 1 minuto para vocês, até posso fazer depois a leitura, às vezes quem está com o celular pode ser um pouco mais difícil, mas respirem fundo e leiam esse pequeno texto. Então eu vou passar aqui, vou ler rapidamente aqui para que a gente então tenha alguns minutos aqui para as nossas perguntas, né? Já pelo adiantado da hora, eu vou ler rapidamente aqui. Somos agitados de muitas maneiras pelas causas exteriores e, como as ondas do mar agitadas por ventos contrários, oscilamos, inconscientes da nossa sorte e do nosso destino. Depois vem um complemento. Mas podemos também tornar o nosso destino em nossa tomar o nosso destino em nossas mãos e decidir
tornarmos-nos mais lúcidos sobre nós mesmos e sobre os outros, adquirir um melhor conhecimento das leis universais da vida e na nossa natureza singular. Fruto da experiência da razão, este conhecimento nos permite assim saber o que é bom e é mal para nós, o que concorda ou não concorda com a nossa natureza, o que aumenta ou diminui nossa potência e nossa alegria Baruch de Spinoza. Então, para Baruch de Spinoza, a potência é a alegria de ser, é o pensamento com razão, é a plenitude do ser. Convido vocês a lerem Spinoza, a lerem outros autores também. Faz muito bem no momento que a gente precisa revisitar e desconstruir os nossas próprias valores ou crenças, ou a gente quer progredir no conhecimento. Usem sim os nossos grandes pensadores da história. Sócrates, sem dúvida nenhuma, Platão, tem tanta gente boa, mais recentemente na filosofia do processo, Alfred Whitehead, tem muita gente interessante que merece ser lida, que a gente só vai estar assim acrescentando conhecimento e acrescentando conteúdo à nossa doutrina espírita que continua e precisa continuamente precisa ser revisitado e contextualizado. Obrigado, pessoal. Eu encerro aqui essa minha participação. Muito obrigado pela atenção até aqui. Obrigado, Mário. Agora nós poderíamos ir já para o Meet, para o Google Meet, e começarmos, então, as perguntas e questionamentos. Ok.